Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Bom dia, amigos da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Estamos recebendo aqui a Paula Bedin e a Lana Eco, formadas em Direito, e que vão falar sobre um tema que lhe é muito peculiar e vem em boa hora, que é o direito da família em final de ano. A gente vai tentar entender, então, essa tese. O que seria esse direito da família em final de ano? Bom dia. Bom dia, José Clocir, bom dia, ouvintes. Exatamente, o fim do ano se aproxima, está batendo na nossa porta, é um período de juntar famílias, fazer festas, e quando a gente fala em família, nós temos as famílias que passaram por separação, divórcio, tem a questão da guarda, dos filhos, e aí vem muitas dúvidas, né, em relação a quando ali os pais são separados, como que vai ocorrer a divisão. Então, hoje a gente vai falar sobre o direito de família e como ele se relaciona nessa época de festas, né? Natal, Ano Novo, as férias escolares também, para que os responsáveis possam ter esse período de uma forma mais tranquila possível e que seja garantido principalmente o bem-estar das crianças. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que ganha destaque nesta época do ano. Como organizar convivência referente guarda, pensão em viagens quando os pais vão viajar separados. Normalmente, se já teve um processo judicial definindo essa questão da guarda, hoje em dia a regra é a guarda compartilhada. Nesse processo, normalmente, o juiz já determina como vão ser as visitas de final de ano, as datas comemorativas que a gente chama. Em alguns casos, isso não fica muito claro, ou chega ali no final do ano, que é uma época que tá todo mundo já esgotado do ano, no geral, e também a gente fica mais sentimental, quer passar o Natal com o filho. Aí os pais podem não concordar tanto ou com o que foi decidido, ou querem mudar em cima da hora, e aí que surgem os conflitos, começam a surgir as discussões entre os pais, e a criança acaba ficando no meio, né? Então, é importante sempre observar a rotina da criança, se já tem uma decisão judicial, tem que cumprir o que foi decidido. Nada impede que os pais conversem e, em comum acordo, cheguem a uma outra forma, né? Mas, no geral, os conflitos acontecem mais porque querem mudar em cima da hora, então a gente sempre orienta a se organizar antes, não deixar ali pro dia 23, 24, querer mudar em cima da hora, porque aí fica muito mais difícil, né? E por que surgem esses conflitos? É muita questão envolvida, muito sentimento, muito ego, alguma coisa que não fica bem resolvida ali na separação. Até em alguns casos a gente orienta até os pais a procurarem um psicólogo, né? Porque é difícil, a gente sabe que uma separação nunca é fácil. E a criança já tá ali no meio, já vem sofrendo com tudo isso. Então, o que a gente puder evitar, deixar para a última hora, para envolver essa criança em novas discussões, novos conflitos, eu acho que tem que ser feito, né? E eu também acho que eu tenho essa opinião, quero então estendê-la e pedir a vocês. Para começar, por que é tão comum surgir conflito entre pais separados justamente nestas festas? É que tem que ter o bedelho da família da mãe, da família do pai. Não, mas tem que passar conosco. Aí o pai já tinha acertado, o casal já tinha acertado, e aí vem a pressão. É mais ou menos aí que surge, né? O que acontece? Muitas vezes é a falha de comunicação, né? Porque tem que ter comunicação entre o pai e a mãe. Não tem como a mãe adivinhar, o pai adivinhar o que a mãe decidiu ou o que a mãe quer, né? Então, essa questão da comunicação, ela é muito importante e tentar alinhar essas questões antes dessas datas, né? Não deixar lá pro dia 24 para, não, vai ficar comigo. Então, tentar antecipar isso para que se chegue lá e tá definido como é que vai ser. Tem bastante a questão de mágoas, né? De acabar trazendo ali os motivos do fim do relacionamento, refletindo nesses períodos como uma forma de
vingança, mas não é assim, né? A gente tem que Ver pensar a ex nisso. ali de mão dada com um ex-amigo, aquele filho, vou complicar. Acaba utilizando a E criança. quem né? paga é a criança. Exato. Eu tenho aqui também uma situação, ó, como dividir as datas especiais. Como funciona na prática a divisão das festas? Existe uma regra fixa sobre quem fica com quem no Natal e no Ano Novo? Então, não existe uma regra única, né? Cada caso é peculiar, porque depende da idade, às vezes é um bebê, às vezes é uma criança, um adolescente. Tem a questão dos pais morarem em cidades, na mesma cidade ou cidades distantes. Então, tem que ser adaptado tudo isso a cada caso. Mas, o que é uma prática recomendada, que se utiliza, né, no Poder Judiciário, é alternar. Então, por exemplo, passa o Natal com um responsável, o Ano Novo com outro responsável. No ano seguinte, pode ser invertido essa questão, né? Para ir cada ano passando, né, uma data comemorativa com um e outra com outro. Outra possibilidade também seria de dividir o próprio dia. Mas aí isso depende da rotina da criança, do deslocamento, se Do moram bom na senso mesma dos cidade. pais. Exato, bom senso dos Acho pais. que é o principal, né? E então, por isso que é bem importante conversar, se comunicar e combinar, né? Combinar antes para evitar desgastes ali no momento, ali no Natal, no Réveillon, enfim. Tem essa temática das viagens de fim de ano e férias escolares. Nessa época, muitas famílias viajam. Então vamos esclarecer. É preciso autorização do outro responsável para viajar com as crianças? Esse é um detalhe que as pessoas normalmente esquecem, né? Acabam planejando, organizando as férias e acabam deixando isso para trás. O que acontece? Para viagens nacionais, a regra é não precisar da autorização do outro. Se é acompanhado com um dos pais, no geral, é bem tranquilo. Claro, depende a distância, depende a forma de deslocamento, se vai ser por ônibus, se vai ser por avião. Mas, em regra, viagens nacionais não é necessário, desde que esteja acompanhado com um dos pais. Se tiver acompanhado de terceiros, a situação muda. Já para viagens internacionais, aí a regra é outra. Normalmente se exige, sim, a autorização de um dos pais, até por questões de segurança, enfim. Então, a gente sempre recomenda, antes de comprar as passagens, se organizar, conversar com outro pai, ver se está tudo certo, providenciar a documentação, para que no momento da viagem ocorra tudo bem. Eu vou até furar essa reportagem num caso de omissão. O pai quis pegar a criança, mas não está cuidando da criança. Delegou a criança aos cuidados de terceiros. Só fez isso para judiar da mãe. Isso pode virar um caso de justiça? Sim, José, no caso, não seria relacionado daí às épocas festivas que a gente tá falando, né? Seria uma guarda durante o ano, assim, por exemplo, uma guarda normal, só para eu entender a pergunta. Não, da festividade. Ele pegou para ficar uma semana com a criança, mas tem jogo de futebol, tem isso aqui, entrega a criança 2, 3 dias a cuidados de terceiros. Sim. Tudo depende de se essa criança se o bem-estar dela tá sendo garantido, mesmo com um terceiro, né? Ou se ela tá passando ali por alguma situação delicada. Se for o caso, né, de uma situação delicada, a orientação é buscar um profissional que vai orientar de tomar medidas para que isso seja parado, né, estancado. E sim, é possível acionar o Poder Judiciário, né, para, se não conseguir evitar de outras formas, para que pare, né, e a criança volte a ter o bem-estar dela. Vai responder por negligência, né? Também pode vir a responder por, né, eventuais crimes e delitos ali que se enquadrar. Vamos aqui na questão da pensão alimentícia. Muita gente pergunta sobre pensão alimentícia no fim do ano, tal do 13º salário. Entra no cálculo? Então, a questão do 13º é bem também discutida e não existe uma regra única. Vai depender do que está determinado, né? Se tem uma decisão judicial, então vai ser seguido o que está ali. Mas, em linhas gerais, se o responsável em pagar a pensão
ele tem carteira assinada, né, tem vínculo formal, que a gente fala, vai incidir, então, o 13º e as férias ali nessa pensão. Se não tiver carteira assinada, daí acaba não incidindo. Adiante aqui, Paula. Quando o acordo funciona e quando um dos pais descumpre o combinado, o que é que pode ser feito? Então, como a gente comentou, os pais às vezes confundem algumas coisas, querem usar a criança como um instrumento de vingança, um troféu, enfim, e aí acaba fazendo pequenos descumprimentos que podem parecer não tão graves, mas que vai acumulando ou podem se tornar graves conforme a pessoa for permitindo. Por exemplo, não busca no horário combinado, não devolve no horário combinado. Essas questões a gente sempre orienta a tentar no diálogo, tenta resolver no diálogo. Às vezes as partes que estão envolvidas não conseguem se resolver. Aí é importante um advogado da confiança que vai fazer essa intermediação. Às vezes um profissional falando a mesma coisa que os particulares já muda tudo, né? Às vezes a gente não quer escutar quem está ali com a gente, mas uma pessoa de fora, um profissional falando já é outro entendimento. Mas aí esse profissional vai ver se é caso de registrar um boletim de ocorrência. Em alguns casos mais graves, que não querem devolver a criança, pode ser judicializado um pedido de busca e apreensão. Apesar de o fórum fechar agora uns dias, existe uma equipe de plantão que vai poder analisar esses casos. Então, a primeira orientação é sempre procurar um advogado de confiança que tenha conhecimento nessa área de família, que ele vai dar as orientações na sequência, né? Até em alguns casos procurar um psicólogo, como eu comentei, um mediador, enfim, para voltar nos trilhos para que fique bom para todo mundo. Bom, Alana, como deixar o fim do ano mais leve para as crianças? Claro, mais tranquilo para os pais. Para encerrarmos, doutora, que conselhos práticos a senhora dá para as famílias que estão nos ouvindo e que querem um final de ano mais tranquilo, mais família, mais Natal? Sim. Então, algumas dicas práticas, mas valiosas, né? Se comunicar com antecedência para combinar como é que vai ser essa divisão. Evitar disputas relacionadas a horários, datas ou até mesmo presentes nessa época, né? Não fazer a criança escolher, tu quer ficar com o pai ou tu quer ficar com a mãe, né? Isso não é o tipo de pergunta que se faça. Incentivar a convivência com todos os familiares, porque isso é cientificamente comprovado que é saudável e que contribui muito para o crescimento da criança, né? E aproveitar essa época, né, porque é uma época que cria muitas memórias afetivas para a criança, a questão do luzes, ceia, árvore de Natal, Papai Noel, presente. Então, tentar que essas questões entre pai e mãe não acabem, né, afetando essa época que é tão bonita, né? Acho que seria isso, não sei se E não também que tem muito costume a mãe falar do pai da criança, né? Mal na frente da criança, ou a mãe da mulher, a sogra, e nem o sogro falar mal da nora, que as crianças elas não aprendem com palavras, elas aprendem com exemplos, né? Exatamente. E na cabecinha da criança isso é muito grave, isso é muito prejudicial. Porque E é um jogo sujo. É um principalmente jogo sujo. por ser pequenininhos ali, que eles não têm maldade. Então, assim, quem eles mais admiram no mundo é o pai e a mãe. É verdade. E apesar de estarem separados, eles vão ser... Quem erraram foram os pais e as mães. Exato. Né? Então, E um filho é para sempre. Então, eles vão ter esse objetivo em comum para o resto da vida. Então, não tem por que ficar jogando um contra o outro, porque eles vão ter para o resto da vida uma criança para criar. E não adianta, a gente sempre fala em maturidade, né? Um ciclo se encerrou, mas um filho é para o resto da vida. Então, as pessoas precisam pensar na criança acima de qualquer coisa. E que os separados se deem bem, principalmente na frente das crianças. O resto pode ser mandar o raio que o parta, mas na frente das crianças... Não precisa ser melhores amigos, mas ter o respeito mínimo ali, né? Necessário para resolver essas questões. A gente espera que essas informações ajudem, né, os pais, mães responsáveis a terem ali um final de ano mais leve. Se não for possível, né,
buscar orientação jurídica, profissional, que às vezes não é possível Psicóloga. resolver entre eles dois, mas aí existem os profissionais para ajudarem também nessas questões. Se não resolverem tudo isso, procurem um delegado Thiago, né? Aí vocês vão ver que é bem pior a situação. Obrigado, doutoras. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, doutora Paula Bedin e doutora Alana Eco, falando conosco aqui sobre direitos e sobre essa questão tão importante que é a partilha dos filhos de pais separados nas festas de final de ano. Tenham todos os senhores um bom dia. Bom dia. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.